Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você. E o tema do nosso vídeo de hoje é: os dons cessaram? Baseado nessa pergunta, nós vamos desenvolver esse vídeo. E eu gostaria de pedir que você fique até o final. Os dons foram só para os dias da igreja primitiva? Alguns acreditam que sim, outros acreditam que não. E eu gostaria de responder essa pergunta baseado nos textos que são utilizados para afirmar que os dons cessaram. Esse texto se encontra no capítulo 13 de 1 aos Coríntios, versículo 8, que diz assim, eu estou com ele aberto aqui, diz assim: a caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Esse aqui é um dos textos utilizados para defender essa ideia. Só que nós precisamos levar em consideração o seguinte: se as línguas cessaram, o conhecimento também tem que cessar. E por que o conhecimento continua evoluindo e ele não cessou? Essa é a primeira observação. A segunda observação é que Paulo está falando de um dia tudo isso acontecerá. Que havendo línguas cessarão. Isso vai acontecer dentro da perspectiva de Paulo. Um dia isso acontecerá. E aí eu lhe faço a pergunta: se os dons cessaram, esse dia que Paulo está fazendo menção chegou? Nós passamos por esse dia, ou a igreja primitiva passou por esse dia, a ponto de os dons cessarem e não estarem mais em evidência na igreja? O versículo 9 ele diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Observe que aqui Paulo está tratando a respeito de um dia. E ele vai discorrer no capítulo 14 e no capítulo 15, até chegar no versículo 51 do capítulo 15. Que Paulo diz que eu vos digo um mistério. E ele começa a narrar a respeito da vinda de Jesus, que é o dia que ele fala em que os dons cessarão, o conhecimento cessará. Por quê? Porque nós seremos plenos em Cristo, nós seremos completos em Cristo. Você não vai precisar de dom é para a edificação da igreja. O próprio Paulo disse isso na sua carta aos Efésios. No capítulo 4, a partir do versículo 9, 10 e 11. Então, ele mesmo deu essa ideia de que os dons são para a edificação da igreja. Para muitas pessoas, os dons cessaram no primeiro século. Porém, se você ler o texto direitinho, você vai ver que Paulo está fazendo menção ao dia da vinda de Cristo, em que tudo que nós hoje utilizamos, talentos, dons, tudo que Deus nos entregou, isso será devolvido para Ele. E nós viveremos nele, completos, plenos, sem precisar de nada para edificação. Porque o dia do aperfeiçoamento, da regeneração de todas as coisas, acontecerá. E esse dia ainda não aconteceu. Portanto, os dons ainda estão em evidência. Jesus disse assim no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Ele diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, porque eu vou para o Pai. Jesus estava dizendo o quê? Que aquele indivíduo que acreditasse nele como Cristo, como Messias, como poderoso, iria fazer as obras que ele fazia e as faria maiores ainda. Aí você me diz que isso era para os apóstolos, os discípulos. Não foi bem isso que Marcos narrou no seu livro, no capítulo 9, a partir do versículo 38, quando os discípulos dizem: mestre, nós encontramos um homem que expulsa demônio, faz milagre em teu nome, nós o proibimos, porque ele não anda conosco. Jesus disse: não, vá lá e diga que ele tem que continuar a fazer isso. Porque ninguém que faz algo em meu nome, logo depois vem falar mal de mim. João está falando a respeito de quem? De alguém que não caminhava com eles, de alguém que não fazia parte do grupo dos 12,
do grupo dos 70, e eles nem tinham visto esse no meio da multidão. Mas esse rapaz estava obrando milagres em nome de Jesus, porque os dons de Cristo não estavam restritos a um grupo específico de pessoas. Não tem texto dizendo isso, que os discípulos única e exclusivamente eram os detentores das manifestações espirituais e dos dons do Espírito Santo. Estava restrito a eles. Não existe. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Aquele que crê em mim, não está ali, não está especificando quem. Alguém que crê, Jesus está dizendo. Quem crê fará as obras que eu faço. Ele poderia dizer: vocês que são meus discípulos vão fazer a obra que eu faço se vocês creem em mim. Mas Jesus não fez isso. Nós cremos que os dons ainda estão em evidência na igreja. Então, o dia de Cristo ainda não chegou. Portanto, não tem como afirmar que os dons cessaram. O que Paulo está falando sobre o cessar dos dons é a respeito do dia de Cristo. Isso ainda não aconteceu. E Paulo faz uma recomendação, porque na igreja de Corinto esses dons eram manifestos. Aí as pessoas elas já olham na seguinte perspectiva, de que a igreja era mundana e evidência de dons, mas a igreja era mundana. E o que tem a ver uma coisa com a outra? Se a igreja não sabia valorizar o que o Espírito Santo estava entregando àquela igreja, isso não quer dizer que os dons é para mundanizar alguém. Os dons são para edificar. Os dons é para trazer alicerce na igreja. O próprio apóstolo Paulo disse que o que fala em língua se edifica a si mesmo. O que profetiza edifica a igreja. Ele diz que há variedade de dons, mas o Espírito, ele é o mesmo. E essa atuação do Espírito é para edificar esse corpo que Cristo constituiu na terra, chamado igreja. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado de alguma forma, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal e dá um like, ativa o sino das notificações para que o YouTube possa lhe informar no próximo vídeo.